Senhor, é maravilhoso estar neste lugar. Amém, irmão? Glória a Deus, né? Cumprimente o irmão que está na sua volta. Fala para o irmão: olha, eu vejo Cristo em você. Eu te amo. Você é uma bênção. Fala para o irmão, profetiza para o irmão. O Senhor vai cumprir o que prometeu na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, né? Santo, santo é o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 14. Primeira Coríntios, capítulo 14. Lá no último versículo. Versículo 40. Amém? Que nos diz assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, me coloco, Senhor, diante, Pai querido, deste altar, a qual eu te peço licença para estar aqui mais uma vez. Quero te agradecer por essa nova oportunidade que o Senhor vem me conceder em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Usa-me segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Quero estar, Senhor, totalmente submisso, rendido a ti, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Aqui tem uma igreja, Senhor, reunida. Aqui tem o corpo de Cristo reunido. Senhor, e é na tua santa presença. O Senhor é o dono do culto. O Senhor é o dono de tudo, de cada coração aqui presente. Muito obrigado por cada um, Senhor. Fala no mais íntimo dos nossos corações, aonde talvez o homem, a palavra não consiga, Senhor, penetrar, mas que o Senhor possa chegar lá, Senhor. Porque para ti não há impedimentos ou dificuldades para tratar exatamente aquilo que nós mais precisamos, Senhor, ser tratados. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado mesmo. Senhor, faça a minha oração, minha declaração aqui. Meu Jesus, me esconde atrás de ti, me cobre com a tua sombra. Eu preciso estar debaixo das tuas asas. É o lugar que eu estarei seguro. Faça aquela declaração ousada de João Batista, que eu venha diminuir, para que o meu Senhor Jesus cresça e apareça muito mais. Espírito Santo, me ajuda nesta noite. Amém. Amém, irmãos? Levante sua mão direita para Jesus. Faça a seguinte declaração com o pastor. Diga assim: não existe unção sem organização. Podemos assentar. Não existe unção sem organização, né? Glória a Deus por isso. Tal frase veio ao meu espírito, né, no meu coração, no meu entendimento, já há um longo tempo, essa frase.
E eu fiz pequenas anotações, assim, pequeno que eu falo é 4 linhas, e não fluiu mais nada. Mas veio essa frase forte: não existe unção sem organização. Nós lemos aqui sobre a ordem no culto, em 1 Coríntios 14, a partir do verso 26. Nós não lemos, claro, todos os versículos, mas lemos, finaliza ali: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém, igreja? Amém. Então é isso aí, né? E partindo, igreja, dessa visão, houve o quê? Quando, é uma coisa que eu creio, que eu entendo, para a minha vida, quando o Espírito Santo ele fala assim, o Espírito Santo fala. Quando o Espírito Santo fala, irmãos, ele nunca vai deixar você sem resposta, sem o final daquilo que ele está falando ou começou a falar. Amém? Ele sempre vai dar continuidade naquilo que ele começou a falar, a dizer no teu íntimo, né? Não fique preocupado, irmão. Às vezes você vai dizer: nossa, mas, né, o Espírito Santo me falou algo, mas eu não cheguei a concluir. Fique paciente. Amém? Fique paciente, espere no Senhor, né? Creia no agir do Espírito Santo de Deus, igreja. E o próprio Espírito vai fazer a obra, vai completar essa obra, vai concluir aquilo que ele te falou. Glória a Deus por isso. E foi o que aconteceu. Então, para mim, irmãos, quando vê essa frase, não existe unção sem organização, ao mesmo tempo me veio uma preocupação. Me veio uma preocupação, né? Eu fiquei ali meditando no assunto, e o que eu anotei no momento foi o seguinte: unção e organização andam juntas, lado a lado. Você pode declarar essa frase comigo também, para ficar aí, ó, impregnada no íntimo, no teu íntimo aí? Unção e organização andam juntas, lado a lado. Amém? A outra frase: sem organização, Deus não pode dar unção. Sem organização, Deus não pode dar o quê? Unção, né? Glória a Deus. Quem é ungido de Deus aqui? Amém. Somos ungidos do Senhor, né? Mesmo que alguns ainda façam essa avaliação, e digam: não existe ungido de Deus. Até isso, eu fui surpreendido e li. Eu li essa frase, tá, de alguém tentando afirmar isso, dizendo: não existe, né, ungido de Deus. Mas tudo bem, a gente respeita lá a opinião de cada um. Então tá aí, igreja, ó. Sem organização, Deus não pode dar unção. Amém? É algo assim, claro, para nós nos preocuparmos, dizer: Senhor, como que eu devo fazer isso, né? Como que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu faça? Ungido, irmãos, quer dizer uma pessoa, né, totalmente separada. Uma pessoa totalmente separada para o Senhor. Ungido é uma pessoa separada para o Senhor. É aquele que se separa, diz assim: olha, eu quero andar ungido pelo Senhor. Eu quero caminhar nos meus dias ungido pelo Senhor, pelo meu Deus. Amém? Mas às vezes reclamamos que não deu,
ou que não dá certo. Às vezes reclamamos, puxa, não deu certo. Não deu, né? Às vezes nós nos pegamos reclamando, puxa, não deu certo, né? Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes não deu ou não dá, é justamente por isso. É porque não teve o princípio. Qual é o princípio? Fala comigo. Organização. É porque não teve o quê? Organização. Não teve organização. Eu sei, irmãos. Justamente porque, né, eu sei o que é fazer alguma coisa que não está na ordem, ou desorganizado, e querer um resultado favorável. Não dá, não acontece, não flui, não surge, não aparece resultado, pelo menos bom, né? Olha, igreja, o nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus organizado. Viu? Nunca ache, né, ou pense que Deus vai agir às revelias. Não, Deus não vai agir às revelias. O Senhor, Ele sempre vai ter princípio, meio e fim. Para Deus agir, Ele tem o quê? Princípio, meio e fim. É assim, simples assim. O Senhor é assim, igreja. Né? O nosso Deus é assim, Ele é ultra organizado. Tudo que Ele fez, tudo que o Senhor nosso Deus fez, Ele fez perfeito. Amém? Deus fez perfeito. Glória a Deus. Então olhe para você sempre e valorize você. Olhe para você e valorize você mesmo. O diabo, ele sempre vai te desvalorizar. Sempre vai olhar para você e vai dizer que você não tem valor. Não vale nada, né? Nós já dissemos aqui que aquela música lá, né, até esqueci já a música, né? Do não vale nada, né? Alguém lembra aí? É. Você não vale nada, mas eu gosto de você. É assim que o diabo... É a frase do diabo é essa, irmãos. Você não vale nada. A frase do inferno, igreja, se preocupe com isso. É justamente essa. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Mas nós temos valor. Nós temos o quê? Nós temos valor, irmãos. Glória a Deus. Né? Olha, vão te desprezar, vão te ignorar, vão desfazer de você, né? Mas, irmão, em nome do Senhor Jesus, segue o teu caminho com Jesus. Não pare, porque outras pessoas tentaram te parar. Não pare, meu irmão, porque outros tentaram, né, contra a tua vida. Você não tem motivo para parar. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Tudo, o nosso Deus é um Deus organizado. Tudo que Ele faz a nosso favor é porque Ele viu a nossa atitude, igreja. Tudo que o Senhor faz a nosso favor é porque Ele viu a nossa atitude. Por quê, irmãos? Porque ainda estamos vivendo. Temos vida ainda. Semana passada nós fomos lá fazer um velório de uma irmã, membro da nossa igreja, muito querida, muitos anos conosco, né? Deixou de viver nessa terra, para viver com o Senhor. Mas aqui,
eu e você, nós ainda estamos com vida, respirando. Amém? Estamos aqui, irmãos, felizes, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos sustentado. Olha só, irmãos, mas tudo que o Senhor faz a nosso favor é porque Ele viu a nossa atitude, a nossa iniciativa de organização, ou de organizar. O Senhor viu em nós, viu que nós fomos lá, né? Fizemos por onde, fomos lá, lançamos a mão, né? Agimos, organizamos, deixamos tudo pronto, e o Senhor, com a sua grandeza, com o seu amor, com a sua bondade, a sua misericórdia, Ele vem e completa a obra na nossa vida. É assim que o Senhor faz. Diga aleluia. Irmãos, nós não podemos cair na tentação, que eu chamo, né, de facilidade, a tentação de querer oferecer ao nosso Deus um culto a Ele de última hora. Nós não podemos cair nessa tentação, igreja, de querer oferecer ao nosso Deus, que merece toda a honra, né? De querer oferecer a Ele um culto de última hora. Caso, né, eu tenha tempo ao meu favor, eu tenha tempo favorável a mim, e mesmo tendo tempo favorável, aí eu quero oferecer ao meu Deus, que merece toda a honra, um culto de última hora. Não, vamos lá, vamos fazer. Eu não posso, irmãos, me dar o direito de cair justamente nessa tentação, que eu chamo de facilidade, de querer fazer isso para o Senhor. Olha aqui, irmãos, o Senhor, o que Ele quer de cada um de nós? Ele quer que tenhamos tempo de organizar e oferecer o nosso melhor culto a Ele. Tempo de organizar e oferecer o nosso melhor culto a Deus. Amém? Por quê, irmãos? Porque eu acabo entendendo que o nosso Deus, Ele não recebe qualquer tipo de culto, ou qualquer culto. Pergunta aí para o teu irmão aí, que tipo de culto você tem oferecido a Deus? Pergunta para o outro que está do outro lado assim, ó. Que tipo de culto você tem oferecido a Deus? Que tipo de culto nós temos oferecido ao nosso Deus? Talvez, irmãos, algo que acabou se misturando, ou infelizmente se embolando, né? É o tal da adoração espontânea, que eu não tenho nada contra, viu? Só para nós aqui lembrarmos, Isso acabou se embolando aí no meio da igreja, a tal da adoração espontânea. Aí não tem problema nenhum. Mas o que embolou? Exatamente, igreja, com a desorganização. Ou seja, aquele culto, aquela adoração de última hora. Não foi preparado, não, mas é espontâneo, pastor. Amém, se é espontâneo, amém. Irmãos? Mas isso aí tem que ter um antecedente. Tem que ser preparado antes para oferecer depois. Preparado antes para oferecer depois.
Amém? Aí, né? E esse tal da adoração espontânea acabou virando moda, né, irmãos? No meio do povo. E misturaram a adoração espontânea com a desorganização. Aí eu questiono, irmãos. Será que Deus tem recebido esse tipo de adoração ou culto? Será que Deus tem recebido esse tipo de adoração ou culto de última hora? O que nós mais temos ouvido, irmãos, hoje, o que mais o pastor ouve hoje, é a seguinte frase, ou frases: ah, pastor, eu tenho que trabalhar. Ou, não tenho tempo. Ixi, pastor, estou sem tempo. É o que o pastor mais ouve. Pastor, ando muito cansado. E aí vai, né, irmãos? E às vezes, as pessoas, infelizmente, pegam uma determinada situação que pode ser melhorada, mas não é melhorada, e usam-na como uma desculpa, dizendo: não tenho tempo, eu estou muito ocupado, estou muito cansado, não consigo. Infelizmente, tem andado assim. Muitas desculpas para servir a Deus. Muitos. O problema, irmãos, aqui, que precisa ser resolvido aqui, é exatamente a falta de tempo para Deus, porque essa é a mensagem. A falta de tempo para Deus. Deus conhece o meu coração, com certeza. Deus conhece o teu coração, meu, nosso, é certeza disso, né? Mas é essa questão, irmãos, nós precisamos resolver aqui. Problema de falta de tempo para Deus. Aí, a pessoa tem falta de tempo, não tem tempo para oferecer a sua vida, o seu culto, a sua adoração a Deus. Então, ela quer oferecer a Deus que tipo de culto? Mas pastor, o culto é o culto do meu coração, o dia inteiro. Amém, tudo bem. Mas, igreja, o culto, a adoração do coração, ela sai do coração e é apresentada a Deus em ações e atitudes. Ações e atitudes. Sai do coração, sim, mas ela sai do coração, irmãos, e vem para fora. E aí nós temos o nosso tempo, que o Senhor nos garante, para que nós possamos oferecer a Ele com atitudes. Amém? Com atitudes. Né? Ficar só lá, irmãos, não, mas né, só o meu coração tá bom. Não, irmãos. Deus quer muito mais de nós. Deus quer muito mais de nós, igreja. Eu fui questionado sobre o tipo de pregação. E eu entendo, irmãos, respeito quem questionou, mas eu entendo que o Senhor me deu uma direção para que eu pudesse falar das coisas concernentes à palavra de Deus, o reino de Deus, a igreja, os irmãos, que é exatamente, igreja, através do que? Do ensinamento. É o jeito que Deus me deu para que eu pudesse emitir a palavra dele.
Amém? Através do ensinamento, né? Aí, igreja, ó. João 4. No livro de João, capítulo 4, verso 19. Vamos observar isso. Verso 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Mulher samaritana, falando com o Senhor Jesus. Nossos antepassados, continuou ela, dizendo, adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, disse Jesus. Pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Amém? Espírito, irmãos, lá no coração, como acabamos de mencionar aqui. Ah, mas o meu culto está aqui dentro para Deus, né? É aqui dentro que eu ofereço ao Senhor. Amém, irmãos? Mas aqui fala em espírito e em verdade, né, irmãos? Tem que ter uma verdade nisso aí. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus, aí a confirmação dessa parte. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus, né? Aqui no 27, irmãos, continua o assunto. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham. Olha a atitude dela, venham. Foi lá, voltou na cidade, chamou o povo, anunciou, falou: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram, tiveram atitude, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Versículo 39. Muitos, olha aqui, irmãos, a atitude daquela mulher. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ela teve uma atitude, igreja, né? Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, eles falaram para aquela mulher:
Samaritana. Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém, igreja? Glória a Deus, né? Aqui teve o que, irmãos? Aqui teve uma adoração, mas teve também uma ação. Teve uma adoração e teve uma ação, teve uma atitude. A mulher, ela não somente ouviu falar do Senhor Jesus, ouviu Jesus pessoalmente e ficou ali, ou seja, recebeu a sua salvação, tal, creu nele, mas ficou ali, parado. Não, aquela mulher, depois que conheceu Jesus, ela saiu da onde ela estava e foi até a sua cidade, anunciou a todos, teve uma atitude, teve uma ação, anunciou a todos, todos que a ouviram, creram e vieram conhecer o Senhor Jesus, por causa da atitude daquela mulher. Amém? Glória a Deus, né? Igreja. Quarta igreja, né? O que eu quero pregar para vocês, e tenho pregado, igreja, aqui, é para o teu bem. Amém? Não é para o teu mal. Porque tem aquele detalhe, né? Às vezes nós queremos falar para o bem da pessoa, e às vezes a pessoa entende que não é para o bem. Mas eu quero afirmar aqui, irmãos, diante de Deus, da igreja, que tudo que nós pregamos aqui é para o bem da amada igreja. Amém, igreja? Tá? Não é para o teu mal, não. Glória a Deus. Lá no livro, irmãos, de Romanos, capítulo 12, vamos lá. Glória a Deus, né? Versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Olha lá, irmãos, está falando do quê? De um culto racional. Fala, culto racional. Glória a Deus, né? Irmãos, devemos nos apresentar ao Senhor, né, em sacrifício vivo. Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Ufa, que alívio, né? Vai se eu estou falando com alguém que já foi, né? Meu Deus do céu, misericórdia, tá? Mas glória a Deus, porque você está vivo diante do teu Deus. E diante do pastor também, né? Glória a Deus. Aí, irmãos. Agora, versículo 4. Olha a importância, irmãos, do que nós estamos ouvindo aqui. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também
Em Cristo nós, que somos muitos, dão glória a Deus, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Amém? Estamos ligados uns nos outros. Estamos ligados. A palavra confirma isso. Diga aleluia. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Versículo 9. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, aqui voltamos à organização, irmãos. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Continuando, irmãos. O amor, versículo 9, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Glória a Deus. Né? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Fala zelo. Glória a Deus. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Glória a Deus. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Eu acho que isso aqui, esse versículo 14, está falando com cada um de nós, né? Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Glória a Deus. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Meu irmão, deixa a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber.
Fazendo isso, meu irmão, e quarta igreja, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Glória a Deus, igreja. Então, meu irmão, às vezes, você está bem perto, ou perto. Vou dar um exemplo. Às vezes, igreja, você está perto, você está pertinho. Aqui, ó, estamos perto, né? Às vezes você está perto, estamos perto uns dos outros. Ó, pertinho, né? Vocês estão vendo o pastor ao vivo aqui, ó. E a cores, né? Aqui, ó, estamos perto, não estamos? Pertinho uns dos outros. É assim que você está vendo? Estamos pertinho, irmão? Uns dos outros? Sim ou não? Sim? Estamos pertinho, irmão? Estamos pertinho, né? Verdade. Estamos pertinho. Está me vendo? Está me vendo, irmão João? Está me vendo aí? Está me vendo, pertinho. Já percebeu isso, irmãos? Às vezes nós estamos pertinho uns dos outros, mas ao mesmo tempo longe. Hã? Hein, Gu? Percebeu isso? Às vezes nós estamos pertinho, mas às vezes longe. Né? Será que isso é bom? Não, né? Estamos pertinho. Olha lá, pertinho do irmão. Né, irmão? Dá um abraço aqui. Eles estão pertinho, né, irmão? Às vezes longe. Perto, mas não. Obrigado. Irmãos, eu fui meditando nisso e disse, meu Deus, isso acontece? Acontece. Nós estamos pertinho uns dos outros, mas ao mesmo tempo tão longe. Né? Por quê? Porque, irmãos, às vezes nós estamos assim, com a nossa cabeça, nossos pensamentos, né? Longe. Chegamos perto dos irmãos, temos comunhão do corpo de Cristo, mas às vezes nós estamos tão longe, tão afastados. Às vezes o irmão fala algo e nós não ouvimos. Às vezes o irmão está ali e nós não percebemos. E nós acabamos de ler aqui, irmãos, vários versículos, aqui em Romanos, confirmando que nós somos um corpo. E esse corpo, igreja, é unido. Corpo unido. Fala, corpo unido. Irmãos, membros com especificações diferentes um do outro. Membros com especificação diferente. Cada um tem uma função nesse corpo, amém? Cada um tem uma função, igreja. Mas, como disse ali no versículo, todos ligados no mesmo corpo. Todos ligados no mesmo corpo. Irmão, eu quero oferecer a Deus um culto racional, como diz aqui em Romanos 12, 1. Ou seja, o que quer dizer isso, irmãos? De corpo presente. Fala, corpo presente. Mais igreja, né? Mas aí eu saio de casa, eu quero ter esse culto racional de corpo presente, juntamente com o corpo, juntamente com cada membro do corpo.
Ou seja, todos juntos. Nós somos sim, muitos diferentes uns dos outros, mas estamos unidos no mesmo corpo. Amém? Glória a Deus, né? Já lemos aqui o versículo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta em cima do que acabamos de falar. Os irmãos que estão aqui andando conosco, acostumados conosco, né? Pastor com a pastora, com a família. Quero te fazer essa pergunta. Os irmãos sentiram a falta do pastor, da pastora, desde quinta-feira até sábado? E até, né? Os irmãos sentiram a falta e também sentiram a falta da alegria, né, da pastora, desde quinta-feira até sábado. Tá? Nós fizemos falta ou não para vocês? Senti muita firmeza, né, irmãos? Irmãos, eu tinha que fazer essa pergunta, né? E nós estivemos aqui, nos trabalhos quinta, sexta, sábado, né? E eu fiquei preocupado. Eu disse assim: será que eles sentiram a nossa falta? Será que sentiram a nossa falta lá? Será que sentiram a falta da alegria da pastora, né? E foi até um comentário que fizeram com ela: puxa, você não vai poder ir, você não vai estar presente? Não, porque você faz falta, né? Você é a única que contagia ali todo mundo, que alegra todo mundo, né? Então, temos a resposta aqui, irmãos. Glória a Deus, porque a amada igreja sentiu falta dos pastores. Amém? Glória a Deus. E é exatamente isso, igreja, que eu quero terminar aqui, ó. Que eu quero passar para os irmãos. Eu, a pastora, a nossa família, quero oferecer a Deus um culto racional de corpo presente, sem faltar nenhuma parte do corpo, nenhum membro do corpo. Amém? Se você falta no culto, meu irmão, como posso oferecer a Deus um culto completo? O corpo, irmãos, vai estar deficiente. Sabe por quê? Porque há um tempo atrás nós cantávamos assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de quem? Até quando? Até o fim, igreja. Glória a Deus. Como eu posso oferecer esse culto se eu preciso de você, né? E você também precisa de mim. Vai faltar, não vai faltar? A parte do corpo? Sim ou não, irmãos? Vai ficar incompleto. Fica incompleto. E para terminar, irmãos, fala comigo: ação. Só que eu ouvi, irmãos, essa frase na reunião de pastores ontem que nós tivemos, regional, do nosso superintendente. Antes dele pregar, ele soltou essa frase. Por isso que eu lembrei não existe unção sem organização, que eu já tinha colocado no papel um bom tempo atrás. E ele disse a seguinte frase sobre a ação: quando tem ação, tem unção. E eu anotei rápido, né? Quando ele declarou lá para os pastores, né? Ele estava explicando algo, ele disse assim: quando tem ação, tem unção. Quando tem atitude, irmãos, tem unção. Glória a Deus. Só para lembrar, amada igreja, para o término aqui: Moisés usou o cajado e o mar se abriu. Glória a Deus.
Moisés usou o cajado lá, irmãos. Teve o quê? Uma ação. A ação dele, irmãos, a atitude dele. Veio a unção e o mar se abriu. Glória a Deus. Josué lá, irmãos, e os hebreus gritaram, marcharam, e as muralhas caíram. As muralhas caíram. Teve o quê? Uma ação. Teve uma atitude. Jesus, ele sempre agiu com a palavra, com a ordem dada através da palavra, ou com atitude, usando as mãos, e os milagres aconteciam. É uma ação que libera a unção. Ação que libera a unção. Glória a Deus. Pedro, ele foi fazer o que, irmãos? Ele teve uma ação. Ele foi no templo fazer o quê? O que Pedro foi fazer no templo? Pedro e João. Fala comigo, foi orar. Pedro foi orar no templo. Sabe o que aconteceu? E o milagre aconteceu, e o coxo se levantou por uma ordem dada. Glória a Deus. Os discípulos tiveram a atitude, irmãos, de lançar a rede, depois da palavra recebida de ordem por Jesus. Tiveram a atitude de lançar as redes. Por quê? Receberam uma palavra de ordem do Senhor Jesus. O que aconteceu? Qual foi o resultado? 153 grandes peixes. Glória a Deus. E tem muito mais. Se a gente for observar dentro da palavra de Deus, tem muita ação que gerou unção. Mas, para haver, irmãos, unção, tem que haver o quê? A organização. Glória a Deus, igreja. Então, em nome do Senhor Jesus, guarde esse ensinamento, essa palavra no teu coração, para que quando você for fazer algo, para oferecer ao teu Deus, ao Senhor nosso Deus, você lembre, para mim oferecer a Deus, será que Ele vai receber o que eu quero oferecer? Então, aí você vai ter a preocupação em querer organizar, preparar, oferecer o melhor ao teu Deus, para que Ele possa oferecer, para que Ele possa receber o melhor que você ofereceu. Glória a Deus. Aplaude Jesus. Glória a Deus.